Você tem noção de que uma sequência de DNA, um pedacinho de informação genética, pode tomar uma população mundial de algum organismo e que a gente já tem condições de fazer esse tipo de ferramenta e de repente modificar ou até acabar com uma espécie na natureza usando isso? Imagina criar, por exemplo, um organismo como um ratinho ou um mosquito que, se você soltar na natureza, é capaz de modificar geneticamente todos os outros animais da mesma espécie. Em uma questão de anos, fazer ela desaparecer ou mudar alguma coisa que já fazem, como um mosquito parar de transmitir uma doença. Essa é a genética dirigida e não é mais uma questão de se ela é possível, mas sim de quando ela será possível. E não falta muito. Lá em 1971, no começo da computação moderna, quando a gente ainda não tinha nem os primeiros computadores pessoais, Bob Thomas resolveu testar uma ideia, a noção de um programa de computador que fosse capaz de se multiplicar. E foi isso que ele fez. Criou um programa chamado Creeper, que se espalhava pela ARPANET, que era a rede de computadores de instituições de pesquisa que deu origem à internet. O Creeper saía entrando nos computadores, se instalando no sistema e se copiava para outros computadores conectados. O programa era bem inocente, ele só mostrava uma mensagem na tela e se propagava. Tanto que depois pôde ser eliminado por um outro programa chamado Reaper. Só que esse salto conceitual é o que tem de importante aqui, porque ao invés de ser um programa colaborativo que roda dentro de um sistema operacional para ajudar os usuários ou para ajudar o sistema a desempenhar as funções que ele faz, o Creeper era um programa egoísta. O seu propósito é se propagar por conta própria, sem fazer nada de útil para poder merecer os recursos de computação e de memória que ele consome. É diferente de um programa como o FreeCell, que é popular porque vem instalado em um sistema operacional popular, que é o Windows, e que, convenhamos, a gente também pode dizer que ele é útil e que entretém quem usa e por aí vai. Já o Creeper não precisa ser incluído no sistema operacional para se tornar popular. Ele se espalha de acordo com a sua própria programação. E se ele fosse desenhado de maneira a rodar em mais de um sistema operacional, ele poderia inclusive se tornar mais popular do que o sistema onde ele se originou. E é aqui que a gente volta para o nosso DNA. Porque a maior parte dos nossos genes, do nosso material genética, é feita de programas genéticos que colaboram conosco, que colaboram com o nosso sistema operacional. Os genes que guardam o código para fazer as nossas proteínas ou para regular as nossas células funcionam bem, fazem funções bem importantes e o bem-estar deles depende do bem-estar das nossas células. Só que alguns genes podem ser tão egoístas quanto os programas que originaram os vírus de computador. Eles podem ter códigos com funções que não acrescentam em nada ao nosso corpo. Por exemplo, a gente tem genes que são chamados de transposons, ou elementos transponíveis, que recebem esse nome porque são capazes de se transpor de um lado para outro no nosso genoma. Eles têm poucas instruções, o equivalente a dizer para a nossa célula: me interprete, me copie, coloque uma cópia minha em outra parte do genoma. Parece uma coisa simples, e é, só que graças a esse tipo de mensagem, o nosso genoma está forrado de transposons. Sério, cheio do tipo quase metade. Quase metade do nosso genoma é ocupado por elementos transponíveis que são egoístas. Isso dá quase uma chamada de Jornal da Tarde com esse nome, né? Foco no genoma, Geraldo. A gente vai mostrar os elementos transponíveis que estão tocando o terror no centro do cromossomo 1. Vai daí, Marquinhos! E esses elementos podem até ter algumas funções importantes que, se você achar legal, inclusive, deixa um comentário que a gente faz um outro vídeo sobre transposons especificamente. Só que boa parte deles não faz lá muita coisa, eles são mais um bug do nosso genoma que não deixa de copiar e colar essas sequências com essas instruções. Só que esses ainda são genes que ficam contidos dentro do nosso genoma. Tem outros genes, ou outras combinações de genes, que são capazes de fazer bem mais do que isso. Eles conseguem partir dos genomas e se propagar pela internet genética para outros organismos. Enquanto os nossos cromossomos se propagam da maneira que a gente já explicou por aqui, ou seja, mandando uma cópia de mãe, outra cópia do pai, através dos gametas que vão se combinar para poder fazer um embrião, tem sequências de DNA que conseguem trapacear nesse processo e se espalhar para mais do que isso. São os elementos que têm uma herança não mendeliana.
A herança mendeliana é aquela herança clássica que se vê na escola, onde as chances de alguém receber o azão de uma mãe azão-azinho são de 50%. Na herança não mendeliana, as chances de receber esse azão de uma mãe azão-azinho podem chegar a 100%. Por exemplo, um gene pode dominar todos os descendentes de um organismo, o que é um espalhamento que deixaria o Mendel ainda mais impressionado com o que ele estava descobrindo. E se essa noção lembra um tal de gene egoísta, que segue padrões que são bem mais alinhados aos seus interesses do que aos interesses do organismo, é porque é esse o caso. E isso pode ser muito mais comum do que parece na natureza. Nas bactérias, por exemplo, pode acontecer um sequestro da célula. Enquanto o nosso genoma é quebrado em pedacinhos, os nossos 46 cromossomos, que a gente já viu inclusive no vídeo de mulheres e gatinhos, as bactérias têm um cromossomo único dentro das suas células. Só que elas podem ter um material genético extra nos plasmídios, que são moléculas de DNA independentes do seu genoma, que podem ser copiadas e até transmitidas de outra forma. Enquanto o DNA cromossômico passa de uma bactéria para as duas células que ela forma quando se divide, como se herdam os genes dos nossos pais ou algo parecido com isso, os plasmídios podem ser trocados entre as células mesmo quando elas não vão se dividir. Outros plasmídios podem ser descartados quando a bactéria se divide e aí ela se desfaz do material genético que não quer mandar para a geração seguinte. Ou seja, como os plasmídios podem circular de bactéria para bactéria, eles podem circular como creeper, independente do sistema operacional que é o genoma bacteriano. E por ser independente do genoma bacteriano, ele pode garantir mais os seus interesses do que os interesses das bactérias. Como é o caso dos plasmídios, que garantem que vão ser passados adiante e fazem a bactéria de refém com um sistema que é chamado de toxina e antitoxina, que é bem simples e bem poderoso. O plasmídio traz a informação para a bactéria fazer pelo menos duas moléculas, uma toxina e um antídoto para ela, uma antitoxina. A toxina pode ser um antibiótico que é capaz de matar a bactéria, só que a antitoxina é uma resistência a esse antibiótico que cancela o seu efeito. Então a bactéria que ganha esse plasmídio faz as duas coisas, faz a toxina e a antitoxina e segue sem ser afetada por esse antibiótico. Só que tem uma diferença entre as duas moléculas. A toxina, o antibiótico, é bastante estável e pode durar bastante tempo no ambiente. A bactéria gasta energia para fazer esse antibiótico, mas pelo menos no começo ele pode ser bem útil, porque pode matar as bactérias que estariam competindo com ela por recursos. Só que depois de matar a concorrência, se ela pensar em jogar fora esse plasmídio, aí ela vai dar conta do golpe em que ela caiu. Porque a antitoxina, que protege a própria bactéria, geralmente é instável e se degrada rapidinho. Ou seja, se a bactéria descartar o plasmídio, a toxina continua acumulada nela ou no ambiente, enquanto a antitoxina que ela faz acaba e ela fica sem defesa. Jogar o plasmídio fora significa morrer. É como aquele cartão de loja que é fácil de fazer, que parecia um bom negócio no começo, mas que depois gera muito gasto e é quase impossível de cancelar. E o pior, se as outras bactérias ao redor dela também tiverem esse plasmídio, o ambiente vai ficar cheio de antibiótico e elas não podem se livrar do plasmídio nunca mais. Só que a concorrência de antes volta a acontecer e agora todo mundo tem que gastar energia com um plasmídio que parecia bom negócio, mas só atrapalha, só que não dá para se livrar dele. Só quem se dá bem a longo prazo nessa história é o plasmídio. E é assim que uma função egoísta pode se espalhar na natureza. O que parece só uma curiosidade, até a gente pensar em como transformar isso em uma arma genética bem dirigida. Esse tipo de ideia de criar um gatilho genético que se espalha em uma população já foi proposto há décadas. Só que agora a gente tem ferramentas, como os sistemas CRISPR, que podem modificar o DNA de todo tipo de organismo. A gente ainda vai falar de como funciona o CRISPR por aqui, mas por enquanto vale pensar nessa funcionalidade que ele tem. Uma coisa é você modificar geneticamente um organismo no laboratório e com uma modificação que só vai passar para os seus descendentes da forma tradicional. Quem desenvolve plantas transgênicas precisa tomar bastante cuidado com os cruzamentos que faz, porque se cruzar essas plantas com plantas que não foram modificadas,
O gene que foi criado e inserido pode ser passado só para alguns descendentes ou pode até se perder. Você tem que manter as plantas para poder fazer o cruzamento que gera sementes. Esse é o tipo de modificação genética que ainda se faz hoje em dia. Outra coisa é usar a genética dirigida e criar um sistema que faz o mesmo que o transposon faz, onde se você herda um azão de um dos pais, ele simplesmente arranca o azinho que veio do outro, se transpõe para lá e transforma em azão. Ou criar um sistema como o da toxina e da antitoxina, que simplesmente mata os organismos que não herdarem o gene e garante que ele precisa continuar presente na população. Combinando essas funções, você pode criar um organismo que tem um gene que vai ser passado para todos os seus descendentes e vai persistir lá. E tanto ele quanto os seus descendentes vão eliminar todo mundo que não tiver herdado aquilo, o que é uma bomba genética que consome uma população em algumas gerações. O potencial que esse drive genético tem de mudar a natureza é uma coisa de uma escala que a humanidade nunca foi capaz de fazer antes. A gente modifica organismos e já até extinguimos algumas espécies, mas a gente nunca teve a capacidade de ser tão específico em uma ação e ao mesmo tempo agir tão rápido. Hoje, por exemplo, a gente já é capaz de fazer mosquitos geneticamente modificados que não transmitem mais doenças como a dengue. Só que normalmente é difícil de soltar um mosquito desses na natureza porque ele não se reproduz muito bem. E aí o mosquito selvagem, que ainda transmite a doença e se reproduz mais, toma conta de novo. Por isso que programas de controle de doenças com mosquitos modificados precisam manter fábricas de mosquitos que vão fazer milhares ou milhões deles para continuarem sendo soltos na natureza e a gente tem que continuar competindo com o mosquito selvagem para poder controlar ele na natureza. São uma supressão como os inseticidas, onde a gente está competindo contra a evolução constantemente. Agora, se nós criarmos mosquitos com genética dirigida que não transmitem uma doença como a dengue, podemos soltar alguns milhares desses mosquitos e em alguns anos esses genes tomariam conta da população de uma região e continuariam se espalhando, porque nessa situação a evolução trabalha a nosso favor, com o potencial de modificar todos os mosquitos do mundo. Imagina criar um Aedes aegypti que não transmite dengue, zika e chikungunya e simplesmente esperar ele tomar conta dos outros. Ou criar um Aedes que só faz machos, exterminadores de fêmeas, com um gene que destrói o cromossomo X e converte todos os seus filhotes para machos, que vão continuar espalhando essa tendência para todos os filhotes até praticamente só sobrarem machos e a espécie acabar. A gente ainda está começando a testar se esse tipo de tecnologia é viável. Em camundongos a gente já viu que é possível criar genes que alteram o DNA do outro pai ou da outra mãe no embrião. E nos mosquitos parece ser uma questão de tempo até pelo menos ter uma demonstração. Já estão acontecendo testes na fase de ver se os genes realmente se espalham em uma população controlada de mosquitos em laboratório, o que seria o último passo antes de testar isso em campo mesmo. E os mosquitos são uma das possibilidades. Com essa capacidade de alterar geneticamente uma espécie inteira, seria possível acabar com outros insetos que transmitem doenças, ou acabar com bactérias resistentes a antibióticos, ou tornar animais em risco de extinção resistentes a doenças, ou tornar as plantas imunes a vários vírus e outras doenças que podem acabar com plantações. Alterar geneticamente os mosquitos ainda é uma questão mais fácil de se levar em consideração porque as doenças que são transmitidas por eles, como a malária, matam milhões de pessoas e porque na natureza isso não seria um grande problema. Os mosquitos que nos causam problema são, na maioria das vezes, espécies introduzidas por nós e que se urbanizaram recentemente e não têm um papel ecológico muito importante. Mas mesmo assim, a genética dirigida é uma ferramenta absurdamente poderosa que a gente está trazendo para as nossas mãos. A gente já alterou ambientes e nós já alteramos vários organismos, mas nada próximo dessa escala e da velocidade ou da precisão que essa tecnologia pode ter. O que pode ser feito com vários cuidados, pode ter várias etapas para a gente garantir que vai ter o efeito que nós planejamos. Só que os erros e os acertos desse tipo de tecnologia podem ter uma escala mundial. A gente está realmente chegando no ponto em que nós podemos agir como criadores ou pelo menos como manipuladores de uma porção enorme dos seres vivos. Esse é o tamanho do potencial e da responsabilidade e do poder da genética dirigida.
A genética é mesmo revolucionária e tem o potencial de mudar as nossas vidas de várias formas. Você, por exemplo, já pensou em como a informação do seu DNA pode te ajudar a pensar na sua saúde e também garantir uma visita ao seu passado? Isso tudo é possível com o Meu DNA, que é uma empresa brasileira que oferece os testes genéticos que cobrem o maior trecho do seu genoma para você cuidar da sua saúde e descobrir as suas origens. Com o Meu DNA Saúde, você descobre se tem predisposição a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata, e condições como alto nível de colesterol e diabetes monogênica. É uma forma de você descobrir se tem uma chance maior de desenvolver algumas dessas doenças e aí, junto com a orientação da sua médica ou do seu médico, traçar o melhor plano para poder diminuir esse risco. Já com o Meu DNA Origens, você vai descobrir a sua ancestralidade genética de 5 a 8 gerações atrás e ter acesso a conteúdos exclusivos sobre a migração dos povos que estão no seu DNA e que chegaram até você. E se você ainda não comprou seu teste, a minha dica é aproveitar o melhor custo-benefício e fazer o Meu DNA Premium, que vai juntar o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens num único teste, e aí você explora o seu passado e cuida do seu futuro de uma vez só. Pensando em vocês que assistem ao canal, o Meu DNA liberou o cupom ATILA20, que dá 20% de desconto no Meu DNA Premium, e com esse desconto é como se você comprasse um dos testes e recebesse um resultado a mais, totalmente grátis. Então aproveita. Agora, se você quer aproveitar para conhecer mais histórias sobre o DNA, potenciais enormes de tecnologia e tudo que a ciência pode e vai desenvolver para a gente, de bom e de ruim, aproveita, se inscreve no canal e assina para receber os próximos vídeos por aqui.